tradição da oralidade no mundo árabe é bem forte, seja em contação de histórias ou mesmo em contos folclóricos passados de geração em geração. Dessa forte tradição surgiu um dos livros mais famosos da cultura árabe e que reúne contos escritos entre os séculos 8 e 14. Com toda certeza, o livro Mil e Uma Noites é notoriamente conhecido, sendo ele uma coleção de contos folclóricos sem autoria definida, compilados durante a chamada Era de Ouro Islâmica, um período de florescimento científico, econômico e cultural da história do Islã. Hoje, adentraremos nas fantásticas páginas e no mundo misterioso de suas lendas e criaturas. Logo depois da vinheta, a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje estamos com a areia do deserto grudada nas nossas faces. Eu queria fazer uma pergunta aqui depois para as pessoas. Eu nunca fui pro mundo árabe, nunca fui pras Mil e Uma Noites. A areia é igual a areia daqui, que gruda na pele? Eu imagino que não vai ter mormaço, mas eu tô com essas dúvidas, quero saber. E para me ajudar nessas questões, temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Quero dizer que Shirazade é a mulher que faz, que enrola, que manja, conta umas histórias muito loucas. É isso. Olha aí. E temos aqui nossa queridíssima Tupá Guerra. Olá, tudo bem, gente? Pois é, estou aqui agora muito tentando entender, saber se a areia gruda na pele no deserto. Também nunca estive no deserto para saber como que funciona a areia do deserto. E estamos aqui com uma convidada incrível que já é de casa. Dispensa muitas apresentações, mas como sempre ela aqui, com a sua voz de trovão, nossa queridíssima Flávia Gazi. Olá a todas, todos, todes. Infelizmente eu nunca fui pro deserto, o que eu acho um absurdo. Eu acho que a gente tem que começar uma vaquinha agora do projeto Flávia no Deserto. E daí eu posso te contar, André. Tem que ser uma vaquinha pra ida e pra volta, tá, gente? Porque eu tenho absoluta certeza que vai ter muitos ouvintes que vão querer me mandar pro deserto só de ida, né? Pro meio do Saara, André, não volta mais. Deixa as pessoas tocando aí o podcast pra você. E, galera, vamos falar de Mil e Uma Noites. Um assunto muito doido que a gente decidiu abordar aqui no Mundo Free Confidencial, mas que eu tenho muito interesse. Porque eu amo diversas histórias que estão, né, nesse compilado. A gente já vai explicar mais ou menos como é que funciona aqui. E até eu descobri que, na verdade, não são histórias originais do Mil e Uma Noites, né? São invenção de europeu. Mas tá tudo certo ou não. E vamos falar mais sobre isso logo depois de eu dar aqui um recadinho bem rápido pra você, que é o seguinte: sigam a gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak em todos os lugares, a não ser do Twitter, que é @Mundo_Freak, tá bom, gente? Porque isso faz a gente conversar com vocês melhor, né? A gente dá aí informações que muitas vezes você não tem no podcast, fazemos threads incríveis, indicamos pessoas, artistas, né? Em todas as nossas redes a gente tem algum tipo de conteúdo que a gente... Todas é muito, né? O meu cu não tô trabalhando, não, né? Acho que o cu do Mundo Freak tá parado também. Mas a maioria das redes sociais aí a gente tá trabalhando. Então, por favor, sigam a gente. Lembrando também que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas todos os outros podcasts são independentes e você pode ajudá-los no apoia.se/confidencial
com o mínimo de R$5 você já ajuda a gente pra caramba, tá bom, gente? E ó, de verdade mesmo, considera apoiar, pô. Você tá aqui toda semana, aqui com a gente, etc. É de graça, é um conteúdo super gratuito aí pra vocês, mas que, poxa, dá trabalho fazer as paradas, né? Dá trabalho gravar, né? São diversos profissionais incríveis que estão aí te entregando coisas legais. Então, caso o seu coração seja tocado, você esteja amaciado, aí aconteceu, recebeu uma boa notícia, ganhou na Mega Sena, por favor, considere se tornar um apoiador, tá bom, gente? É muito importante pra gente. Agora, vamos falar sobre As Mil e Uma Noites. Eu vou começar aqui com a nossa convidada, que é a Flávia Gazi e a nossa Sherazade, né? Nossa, agora aí sim, acabou. Ninguém mais me faz elogio nunca mais. Nossa mestra das narrativas, do bom sentido, tá, gente? Que hoje em dia, Tudo narrativa virou coisa de, né, quando a pessoa quer negar a realidade, né? Mas não é isso, gente. É coisa séria, interessante. Fala muito sobre a gente. Conte uma de suas maravilhosas histórias. Vamos. Aí a Flávia começa. Eu fui na padaria hoje, e aí começa a história. Mas, Flá, queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, o projeto, né? Parece que eu tô publicitário, né? O projeto. Você curte Mil e Uma Noites? Qual foi o seu primeiro contato? Eu amo Mil e Uma Noites. Liam pra mim à noite, antes de dormir. Então foi, na verdade, uma das minhas primeiras ligações aí com literatura e mitologia foi Mil e Uma Noites. Então esse folklore, né, essas narrativas de um povo, ou de vários povos, no caso. Mas era muito gostoso e a gente lia uma história por dia pra ter 1001 histórias, né? E quando eu queria mais, não podia, foi aí que eu comecei a ler outras coisas. Então acabava 1001 Noites, daí ia ler, sei lá, Robin Hood, sabe? Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, mas primeiro vinha 1001 Noites. Então, ele foi, obviamente, a gente lia o pra criança, né? Porque As Mil e Uma Noites, como ele é um compilado de histórias, não só do Oriente Médio e do Norte da África, ele tem aí sul asiático, etc, etc. Ele tem de tudo, tem ficção científica, tem romance, tem horror, tem erótico, né? Algumas coisas não dá pra ler, né? Pra criança. Eu não tenho memória disso, pelo menos, André. Daí tem que perguntar pros meus pais. Espero que não tenha, né? É isso aí. É melhor que uma vez que eu ganhei, quando eu era criança, eu ganhei um livro do Oscar Wilde. E minha mãe lia pra mim de noite Oscar Wilde. Mas, tipo, não são histórias pra criança, assim, do tipo... Aí o beija-flor se mata pro outro ter a rosa vermelha. É tudo terrível, horrível. E todas elas, todo mundo morre no final e é triste. Mas você sabe, quando eu tinha uns 11, 12, minha mãe lia Edgar Allan Poe pra mim. Olha aí. A minha mãe ficava tentando mudar os finais, às vezes, pra dar uma amainada, assim, porque eu chorava muito. Minha mãe não mudava os finais, cara. Eu acho que... acho que a sua mãe, pelo menos, teve uma intenção melhor, assim. A minha só falou, esse é Edgar Allan Poe. E Keller, você conhece? Tu conhece, né? Conhecia, cara. Faz tempo. Eu a gente conhece, mas eu tive acesso a algumas versões bem interessantes. A Flavinha falou agora de uma versão pra criança. Eu me lembro de ter tido uma versão pra criança, fininha, né? Com pouquinhas histórias. E acho que era uma história por página, alguma coisinha assim. Mas o que mais me marcou foi uma versão depois. Acho que é do Mansur Shalita. Uma versão que teve no Brasil, das Mil e Uma Noites, que lógico, uma escolha, né? Uma seleção. Porque acho que nas versões originais são uma série de livros, acho que 4 normalmente, por aí vai. Então tem bastante. Mas é bem legal porque a gente tem acesso e é diferente, né? É meio que quando nós gravamos falando sobre folclore e histórias do leste europeu, né? Que tem aquele olhar distinto pra gente, porque não é uma coisa que a gente tá acostumado. A mesma a gente pega das Mil e Uma Noites, né? Que tem contos persas, tem contos de outros cantos, do norte da África, como a Flavinha mesmo falou. Então tem sempre uma cara muito bacana. E eu me lembro que, pra quem tinha acesso a todo esse mundo por Aladdin, da Disney,
Então era algo muito doido. Você vê gênios, porra louquice, né? Você vê as histórias mesmo de como a Sherazade chega a contar as histórias pro príncipe, né? Pro rei lá, é assustadora, né? É uma parada que você fica maluco, como assim? O cara todo dia casava com alguém e matava uma mulher pra poder manter o título do trono porque não confiava em ninguém e tal. Então eu me lembro que foi um impacto muito grande isso na pré-adolescência, assim, sei lá, acho que eu devia ter uns 12 para 13 anos, por aí. Eu não tive tanto um livro das Mil e Uma Noites, eu fui conhecer mais algumas histórias já mais velha. Os meus livros de referência de criança, eu tinha os Contos de Grimm, uma versão dos Contos de Grimm. Eu tinha Oscar Wilde, porque, né, obviamente, porque não pessoa criança ler Oscar Wilde. E eu tinha um livro chamado Histórias Maravilhosas, que é um livro, acho que dos anos 50 ou 60, enfim, ele tinha sido da minha madrasta. Eu herdei alguns livros mais antigos, assim. E ele tem, tipo, olha, eu vou ler pra vocês porque é muito boa a mistura de histórias que tem nesse livro. Tem Cinderela, As Viagens de Gulliver, Chapeuzinho Vermelho, Os Sete Ladrões de Bagdá, que em algumas versões das Mil e Uma Noites aparece, Robinson Crusoe, Pinóquio e Branca de Neve. Olha que mistura boa de muitas histórias. Eu tinha esse e eu tenho um outro de contos maravilhosos, que é um livro que tem mais contos russos e que eu lia também quando eu era criança, assim. Então era uma grande mistura e eu não tinha TV, né? Então pra mim, a Disney foi uma coisa que chegou muito depois. Então as Mil e Uma Noites, elas estavam no meio desse todo. Depois que eu fui crescendo, eu fui aprendendo mais, né? Das outras histórias. É engraçado mesmo, né? Porque quando você para pra analisar, né? Mil e Uma Noites é algo muito abordado realmente pro público infantil. E aí eu acho que isso também entra um pouco numa discussão do como é que a gente encara histórias de fantasia, fábulas, né? E como elas foram perdendo um pouco dos passos, né? Porque quando a gente tá falando sobre essas histórias, a gente tá falando sobre histórias que eram contadas de uma geração pra outra. Tem muita dessa coisa da oralidade antes de ser compilado num grande livrão de referências e de histórias, né? Então essas histórias provavelmente já rolavam centenas de antes do ocidental descobrir o que é o Mil e Uma Noites, né? Talvez até milhares de anos, né? Isso não seria algo tão absurdo. É claro, naturalmente, mudando um pouco conforme o tempo ia passando, né? Que faz parte da característica de qualquer questão de oralidade, né? Essa questão da oralidade, né? A gente tende a achar que as histórias, que contos orais, eles se perdem com o tempo, né? A gente tende a achar que essa coisa do quem conta conta aumenta um ponto e com a oralidade os detalhes se perdem, etc. Mas, na verdade, culturas orais tendem a guardar com muito detalhe histórias a partir de milênios, assim. A oralidade, ela não... Como a gente é uma cultura muito do livro e do escrito, a gente tende a achar que a única forma de preservar conhecimento de forma constante é o livro escrito, né? Se não tiver escrito, ele não vai ser preservado de forma constante. E a oralidade, na verdade, traz, sim, a possibilidade de guardar essas histórias. Então, as histórias das Mil e Uma Noites, assim como as histórias dos Contos de Grimm, são histórias que já eram repetidas e contadas há muito tempo, né? E elas vão sendo passadas para os livros e, eventualmente, um pouco higienizadas e amainadas a partir do momento que a gente vai tendo essa ideia de que existe infância, né? Porque a infância nem sempre foi uma questão que todas as sociedades concordaram, nem sempre as sociedades chegaram à conclusão que existia uma época da vida dos seres humanos que eles são mais... Enfim, que eles são, tipo, criança. Por um bom tempo, a humanidade, especialmente aqui no Ocidente, considerou que era, tipo, mini-adultos. Eles fazem a mesma coisa que os outros adultos, só que eles são meros espertos. Menores. E menores, Exato. Tem uma parada também que eu acho que é legal de falar, que dentro das culturas orais, normalmente você vai ter um valor muito grande pra verdade. Pra aquilo que é verdade, pra aquilo que é palavra, aquilo que é combinado, né? E é algo que a gente também perdeu completamente nessa cultura de molde ocidental. Porque lembrando, você que tá ouvindo a gente, se você está no lado sul das Américas aqui, você não é ocidental, você é malemar ali, né? Um latino, você é alguém que tá aqui na região. O Ocidente é um formato de pensamento que foi exportado pra gente e que a gente comprou e que ele luta, inclusive, pela supremacia aqui na região. Mas mesmo assim a gente ainda tem umas formas de moldá-lo, né? De lidar com esse tipo de pensamento. E quando a gente está falando sobre culturas orais, como é boa parte, ou foi boa parte da cultura árabe da região do Oriente Médio, do norte da África ali, as histórias sempre tinham um valor muito forte. Então, tudo que acontecia, por exemplo, isso a Flavinha pode me corrigir também, a Tupá também, que entra num ponto que, por ser oral, você não sabe até que ponto é factual, né? Mas você fala que qualquer coisa que acontecia de muito interessante, ou de muito engraçado, de muito peculiar, você levava para as autoridades, muitas vezes o sultão, as autoridades de vila, para contar, para narrar o acontecimento.
para que ele pudesse registrar tanto na mente dele quanto na mente dos outros, para compartilhar uma história sobre algo que foi ensinado. Então a história tinha esse valor. Inclusive no livro das Mil e Uma Noites, nas histórias, você tem isso acontecendo em vários momentos. Aí ele vira meio que uma história dentro da história, né? Porque do nada tem um personagem que acontece uma situação e ele conta uma outra história dentro do livro da história, onde a Sherazade tá contando uma história pra alguém e você tá lendo a história depois. Faz um inception de histórias, assim, em alguns momentos. Porque história é conhecimento. Contar, narrar algo era conhecimento. Era entretenimento, era conhecimento, era união, era uma sabedoria. Então muitas vezes você vê gente trocando. Te conto uma história e você me paga, eu te conto uma história e você faz um favor, eu te conto uma história e tal coisa acontece. Esse é um poder muito grande. E eu lembro também de uma fala do Alan Moore, que eu gosto muito, que é... A gente desaprendeu, né, sobre esse poder das histórias que tem. Nós desaprendemos isso com o tempo por causa do livro escrito, por causa do registro. Isso ficou pro espaço. Mas uma das pessoas com quem você não queria arranjar nenhum tipo de problema era uma figura de um bardo ou de um contador de história. Nenhum problema. Porque, sei lá, um político podia te punir, podia te machucar, podia te prender. Um policial podia te bater, alguém podia te roubar. Mas se um contador de história contasse uma história ruim a seu respeito, o nome da tua família ia ser desgraçado por centenas de anos, sabe? O nome do teu povo, o nome da tua região, o teu nome ia virar uma história pra ser aloprada por centenas de anos. E a história que eu gosto de brincar é o famoso talarico, né? Talarico é o nome de uma família até que o Zeca Pagodinho fez uma música. E aí virou um adjetivo de alguém. E é isso, sacou? E aí tá aí o famoso talarico. Então é esse o mundo do poder da história que a gente tá falando. Então não é só uma história, né? Então, eu acho que é até importante dizer que quando a gente fala das Mil e Uma Noites, já existia, né, na Índia, vários contos de Mil e Uma Noites. Isso vai para o Império Persa e daí começam a se coletar coisas ao longo do Oriente Médio e isso vai virar livro na época do Império Islâmico já. Só que a maior parte dos contos não é islâmico, é Sufi, né? Que é a religião que era a de maior abundância no Oriente Médio pré-islamismo. Mas a importância da história ou do registro histórico oral é tão grande que mesmo no livro As Mil e Uma Noites você vai ter dilemas, questões e resoluções que são resoluções Sufi, conselhos Sufi e não islâmicos. Então, por mais que ele aconteça na Era de Ouro do islamismo, ele vai manter sua tradição oral que era passada por gente que era Sufi, né? Que era sufista. Eu acho que é até bom a gente falar um pouco sobre isso. E eu nem acho que a gente precisa se aprofundar muito, porque eu tenho certeza que em algum momento, quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai errar, né? Porque a gente tá falando sobre o Islã, a gente tá falando de uma região de cultura milenar. A gente tá falando de uma religião extremamente profunda e complexa, em todas as suas vertentes e totalidade, né? Mas é importante salientar que nessa ida aí da Era de Ouro do Islã, foi uma era muito interessante pra humanidade e que a gente aprende muito pouco aqui. Por isso que, inclusive, eu vou falar muito pouco, porque não é minha área de especialidade. Em breve, talvez a gente possa até conversar sobre isso, trazendo mais especialistas pra não deixar que eu erre sozinho. Eu vou errar em conjunto com vocês me julgando, né? Mas que, cara, era uma época incrível daquela região em que a ciência, a matemática, a astronomia, a cultura, era um negócio muito rico e tinha essa ideia de Oriente Médio é uma ideia nova, né? Mais especificamente em 1907. Era um grupo de países, que não era nem países, né? Eram regiões, né? Com impérios, vilarejos, né? Com diversas culturas ali que iam se conversando, né? E, poxa, se a gente for analisar que eles estão no centro do mundo, no sentido que, com proximidade e contato com diversos continentes, né? Então, quer dizer, histórias do continente africano influenciaram e foram influenciados, né? Histórias da Ásia, toda aquela região ali, poxa, os mongóis, a própria Índia, a própria Rússia, tá tudo ali próximo. Tipo, é claro que é distante pra caramba, né? Não, tem uma teoria que diz que até o lance da profecia autorrealizável, né, que vai fundar a tragédia grega, vai ser vista primeiro nos contos da Mil e Uma Noites, e isso vai chegar na Grécia via oralidade, assim. Então, muito provavelmente, o nascimento da tragédia e da poética de Aristóteles, que Aristóteles foi traduzido por egípcios também, né? Então, existe uma troca muito grande ali de Aristóteles, que é a pessoa que vai falar, né, oficialmente do que é uma tragédia e tal, com o norte da África. Então, muito provavelmente, a tragédia, como a gente conhece hoje, ela é primeiramente formatada pelas histórias orais ali, do que hoje a gente chama de Mil e Uma Noites. Cara, e eu acho tão legal quando vem aquela galera da extrema-direita falar da grande, né, herança do Ocidente, né? Como, tipo... E, cara, essa galera toda se conversava, brother. Provavelmente, realmente, você deve ter
valores que veio do mundo árabe. Os números, da maneira como você conhece hoje, eles são árabes, né? Muito da astronomia... Cristo não era europeu, né? Vamos começar por aí, que Cristo não era europeu. A galera aí que tá no rolê do grande ocidente, Cristo, então, né, o cristianismo e tal. Palestino, né? Como assim? Ele não era branco, do olho azul? Tem alguma coisa errada então, gente. Não era europeu. Então, e vamos lá, com os pais que eram israelenses, né? Os primeiros judeus também tinham cara de árabe, né? Misturado ali no norte da África, né? Então, basicamente, era árabe, tá? Só queria dizer isso pra vocês aqui, obrigado. A grande herança ocidental não nasceu no ocidente, né? É isso. Me lembra aquele post do Twitter lá do tipo... Porque a arte hoje é tudo um lixo. Aí pega uma foto de uma estátua de uma mulher, assim, europeia, com um véu, né? E aquilo esculpido no mármore e tal. Aí o cara tirou essa imagem, provavelmente ninguém falou pra ele que era de uma escultura chinesa, né? Aí ele falando sobre como a arte europeia é irada e nada presta. É muito louco isso, né? Mas deixando essa parte um pouco... Não dá pra deixar de lado, né? Mas porque naturalmente tem tudo a ver. Mas voltando a falar sobre como isso, Mil e Uma Noites, apesar de a gente estar falando, isso é muito abordado pra criança, diversos autores foram influenciados por diversos contos e causos, né? De Mil e Uma Noites, né? A gente tem Lovecraft, a gente tem Stephen King, a gente tem a pá de gente aí que foram completamente influenciados. E não tem como a gente não falar, né? Mesmo se você cresceu com um filme da Disney, que não tem nada a ver com o conto original, que inclusive não tem nada a ver com Mil e Uma Noite, que depois foi uma edição europeia, mas, dá pra você imaginar que você talvez em algum ponto tá reproduzindo algo de alguma coisa, né? Dentro desse cenário, né? Então isso é muito interessante a gente deixar bem claro, né? Que isso faz parte de algo muito bonito que a humanidade faz, que é compartilhar. E compartilhar histórias, né? E cabe, inclusive, já que a gente tá pensando nessas questões, né? Pensar como muitas dessas divisões que a gente faz, como a gente falou, né? O Oriente Médio é uma invenção de 1907, mais especificamente, né? Que é a primeira vez que aparece esse termo por aí, para delimitar aquela região que antes tinha outras denominações. A forma como a gente delimita o mundo tem muito a ver com a forma como a gente enxerga o mundo. Então, a forma como a gente delimita o mundo, isso é muito importante para formar também a forma como a gente pensa no mundo. Então, será que é tão importante assim? Eu acho que nesse momento não é isso que eu tô dizendo, mas será que é tão importante assim a gente pensar, não, essa história, ela necessariamente vem dessa região aqui. A origem dela é esse lugar. A gente costuma falar em história que os historiadores, eles sofrem muito do ídolo das origens, né? A gente quer muito achar qual a origem mais original dessa história, de onde ela veio, quando a forma que a gente tem da história, ela perpassou tantas culturas e tantos povos, que parte da beleza dela tá em ser de tantas culturas e tantos povos, e não ser de uma cultura só mais. E com isso eu não tô aqui dizendo que é pra gente fingir que todas as histórias são universais e que elas não têm uma origem árabe. Não é esse o ponto. O ponto é dizer que essa divisão que a gente faz hoje em dia, às vezes nem faz sentido, né? A ideia de ver, mas o que eram os gregos? Os gregos da antiguidade são uma coisa que a gente inventou na contemporaneidade. Na antiguidade eles não se viam desse jeito. Eles tinham relações com outros povos de formas que a gente não entende hoje em dia, então... Tu fala que o ateniense e o espartano era a mesma coisa na época que estavam em guerra, provavelmente você ia tomar um couro, né? É isso. Ou então... né, a forma como a gente enxerga, quando a gente estuda o mundo, a gente tende, aqui no Brasil, a gente tende a estudar a China, por exemplo, o Japão, a Índia, são lugares que só aparecem na história quase no século XX já, né? Antes do século XX, eles estão lá sem existência. Aí eles têm pequenas aparições especiais, tipo invasões mongóis, aí tem uma aparição especial e daí finge que eles não existem mais. Quando, na verdade, isso tá acontecendo e essa região mais do meio do mundo, digamos assim, que não é o meio do mundo, porque o meio do mundo não existe, afinal, né? Como você vai achar o meio de um lugar que é redondo? Mas, enfim, o meio do mundo é magma. Mas essa região do meio do mundo é uma região que está trazendo colaborações e questões de várias coisas. Por exemplo, a gente não aprende sobre o Império Sassânida, que é, na verdade, o império que vai ficar ali na região que hoje a gente chamaria um pouco de Oriente Médio, mas mais para lá, mais Irã e etc. E que vai preservar a maior parte dos textos filosóficos gregos que a gente tem hoje no Ocidente. Então, essa relação, ela é muito mais permeada e muito menos cheia de fronteira do que a impressão que a gente tem hoje em dia, né? De que é tudo tão separadinho. Não, total, mas é importante que a gente faça, assim, da onde vem, porque senão existe um apagamento, né? Tipo, a gente não sabe que esses textos gregos foram traduzidos no norte da África e mantidos no Oriente Médio, sabe? Se você não faz esse rastreamento, esse trajeto antropológico das coisas, eu acho que a gente tende muito mais a um apagamento. Eu acho que é por isso que a gente faz isso hoje. Mas, na minha visão, a gente faz isso para um dia a gente entender a história de uma forma complexa. Porque a gente não estuda ela de uma forma complexa, a gente estuda ela de uma forma colonizada.
E descolonizar, pra mim, é um passo extremamente importante, assim. Ah, sim. Eu acho que é por isso que a gente tá tão loucos tentando achar as origens das coisas, que é pra exatamente a gente perceber que as origens, por mais que elas sejam maleáveis, elas não são de um povo apenas branco, entende? Ah, não, com certeza. Eu acho que eu me expressei um pouco mais. Eu não quis dizer que não é pra gente pensar nas origens. O que eu quis dizer é justamente pra gente não achar que as origens vêm só do povo branco. É pra mostrar que essas origens são muito mais variadas e muito mais complexas. Essa é a ideia. Não é que não é pra gente falar das origens. A gente tem que falar das origens, mas é não pensar que existe uma origem única das coisas. É desmistificar o que muito europeu quis fazer, que é tipo, qual a origem da raça ariana? Isso, achar uma origem única, assim. Qual é o mais correto, aquela coisa quase mítica da parada, né? Que a gente sabe que não existe dessa forma, né? Pelo contrário, né? Mas eu concordo 100%, Flávia. A gente tem sim que falar de todos esses passos pra conhecer, né? Não, eu super te entendi. É que eu acho que quando a gente entra nessa da complexidade, que é um conceito difícil, né? Sim. Porque a complexidade é uma coisa da década de 70, agora, sabe? É importante sempre dizer que a gente não chega a dar complexidade do nada pra pessoa não achar, então então somos todos humanos. Não. Tudo é uma coisa só, a gente não precisa pensar em divisões. Não é isso. Exato. O que mais ou menos é, só que pra gente chegar nesse todos é uma coisa só, a gente precisa ir descolonizar muita coisa. Uhum. Lembrar do todos, né? Exato, exatamente. Então eu super concordo contigo também. Eu acho que é um conceito muito difícil, porque a gente nem chegou na descolonização ainda, assim. Total. Mas eu espero que o final seja esse, assim, da gente fazer grandes complexos, né? Clusters, bolhas loucas, pra mostrar como as coisas passearam, assim, e poder também, né, qualificar todo mundo que esteve envolvido nesse processo, que geralmente é muito mais do que o que a gente imagina. E eu acho que é interessante também justamente a gente falar sobre essa questão do orientalismo, né, que a gente coloca pra muitas dessas histórias, né? Eu lembro muito na época eu não entendia, né, eu era mais jovem, mais adolescente e tal, a mudança da música do filme do Aladdin, né? Vou cortar sua orelha pra provar pra você como é bárbaro o nosso lar. Esse trecho da música, ele foi alterado, né? E como é mais fácil pra gente olhar pra essas histórias, como a história de um povo bárbaro, a história de um povo... E esquece que os irmãos Green, eles já deram uma boa pacificada naquelas histórias europeias, deram uma boa melhorada e mesmo assim ainda são horríveis no ponto de vista das coisas que acontecem, né? Eu não gostaria de acontecer o que acontece com as pessoas dessas histórias. Tanto que é bem comum pra quem lida com fada saber ser temerário com o povo fada, né? Você não dar mole com eles, né? E isso é muito interessante, né? Então, o que a gente tem de 1001 Noites, ele foi ele foi compilado mais ou menos entre o século VIII até o século XIV. Foi mais ou menos esse período da Era de Ouro do Islã. E ele só foi aparecer aqui pro Ocidente, vamos usar esses termos, já que é tão comum, séculos depois, né? A gente tá falando ali de século XVII, né? Século XVII, XVIII, por aí, né? Então você vê que realmente a gente tá lidando com histórias que são seculares, pré-islâmicas, né? O que é muito maneiro. A gente vai falar sobre Djinn. Hoje o Islã, ele tem uma maneira de encaixar o Djinn. Ele não nega o Djinn, né? Inclusive, recomendo aqui o episódio que a gente gravou do Mundo Free Confidencial, número 172, sobre Djinns, que a gente chamou o Puncha, que, poxa, ele até inclusive mandou mensagem recentemente falando, Andrei, cara, dá super pra gente atualizar aquele episódio lá, hein? Eu tô estudando umas paradas. Porra, dá mesmo, hein? Inclusive pro Magicando. E aí, então, galera, cobra lá o Puncha pra ele vir pra cá de novo. Tá? Puncha chafurdou numas paradas assim, tipo, que você fica, rapaz, que foi utilizado pra teoria da conspiração de uma galera e tal, e é um pesquisador fantástico, né? Um abraço pra esse meu querido. E aí, como sendo membro do religioso do Islã, vai falar muito menos besteira que a gente, com toda certeza, né? Pra tentar nortear a gente com relação a essas crenças, né? Você sabe, né, que essa coisa desse olhar pro Djinn pré-islâmico, né? Mais sufi e tal, eu tentei até fazer no quadrinho Não Temo Isso é Coisa de Mulher, que tem uma menina que é acompanhada por uma Djinn. Ó, que legal. Porque a gente tem o Djinn amigo, o Djinn o demônio, mas a gente não tem o Djinn, o que é o Djinn, né? Que era tipo outro treco, sabe? Uhum. E daí eu tentei trazer um pouquinho. Uma hora eu quero ver se eu consigo fazer uma série pra poder explorar bastante, porque Djinn é mó legal, né, gente? Sim. Pô. Não só o Djinn do Supernatural, sabe? Djinns. Daí, o dia que eu descobri que os Djinns, teóricamente, eles têm também a liberdade deles, e eles têm os profetas deles, e eles podem se converter ao Islã ou não, porque eles são todo um rolê deles. Eles vivem seres que vivem em outra dimensão. Eu falei, caraca, é muito mais interessante. E daí é a coisa que eu fico falando pras pessoas, e eu espero que algum dia elas acreditem, que complexificar as coisas é mais legal, torna as coisas muito mais interessantes e mais divertidas do que uma explicação que tem um lugar só pra ela vir, né?
Mas o que é o Mil e Uma Noites? Vamos falar um pouco da história. A gente tem a história do sultão Shahriar. Seria isso? A pronúncia? Eu não sei, gente. Shahriar? Eu aposto que tá errado, hein? Se for pra cobrar de mim aqui, eu acho que é isso aí. Olha, eu parei de fazer árabe, tô precisando voltar. Eu acho que... Não sei, eu teria que ver em árabe pra ver. Porque escrito assim é Shahriar. É difícil. Vamos fechar com o Shahriar, então? Vamos aí? Shahriar. Pode ser. O Shahriar. É, mas assim, não existe esse Y, entendeu? No árabe. Nem o A existe, né? O que existe é um prolongamento de um... Então eu teria que... Quer que eu pergunte pra minha professora de árabe, gente? Não, fica tranquilo. Mas aí eu ia falar, o meu árabe tá enferrujado há mais de 10 anos. Eu fiz um semestre há muito tempo, também não vou saber. O meu árabe é inexistente, então eu tomo o bastão da ignorância pra dizer que é Shahriar. Vamos lá. Eu sigo a Flávia. Não, eu não vou tentar porque vai ser, tipo, literalmente muito ofensivo tentar errar essa parada. Porque eu não vou conseguir nem tentar acertar. Só vou conseguir tentar errar, né? Até porque as inflexões de R, a quantidade são as 5, né? Vamos abrasileirar. É Shahriar. Shahriar. Tá? Shahriar. Do interior. Shahriar do interior, É tipo quando você faz com arquivo. Você compartilha, você tá... Isso, é o Shahriar. Você tá shareando o arquivo. Vambora. Que veio daí, inclusive, né? Hoje você chareia. Com certeza, né? O for share é disso, né? Vem de Mil e Uma Noites. É disso, tá certo. Ele descobre que ele tá sendo traído pela esposa dele com um escravo. E ele descobre ali no meio de uma orgia, né? Normal. Quem nunca? Ele vai, fica muito bolado e mata ela. E acredita que todas as mulheres são iguais, né? Nessa época, o Sultão Shahriar ia nesses podcasts red pilado com toda certeza, né? É bom ser bem salientar aqui que ele era incelzão nessa época por causa desse momento. Incelzão. Vale lembrar que a machosfera permeia a história do homem, né? Do homem, né? Não tanto da mulher, do homem. Desde que existem gênero homem, existe a esfera da machosfera, infelizmente. E a ideia é que ele faz um plano diabólico, que é o seguinte, ele quer casar com uma mulher todo dia, virgem, e mata logo depois de esposá-la, né? No dia seguinte do casamento, ele vai lá e mata a esposa no dia que ele matou essa esposa, ele vai procurar a próxima. O que te faz pensar o quão ele devia ser ruim de cama, né? Porque como ele queria sempre uma virgem, é pra pessoa falar, nossa, será que é isso mesmo? É assim? Pronto, e daí já é. E daí já morreu, entendeu? Exato. Tem umas versões que vão dizer que ele precisava ser casado pra manter o posto também, né? Aí é por isso que ele tinha que casar sempre, não podia ficar, sei lá, 24 horas solteiro. Então, era assim. Caramba. Rapaz. E temos aí a Sherazade, que aparece na história. Ela é filha do grão-vizir. E ela fala o seguinte, papai, chá comigo. Toca pra mãe que a mãe resolve. Aí ela se casa com o sultão, com um plano muito... que poderia não dar certo, inclusive, né? Mas que para o propósito da história vai dar certo aqui pra gente, que é o seguinte. Na noite de núpcias, antes deles se deitarem, né? Ela começa a contar uma história. Só que essa é uma história sem fim. E é uma história que ela só vai falar do final dela na noite seguinte. Então o sultão... E ela começa outra. Exatamente. Então o sultão abre uma exceção. Não mata ela no dia seguinte pra falar, ó... Da próxima você não passa, né? E aí ela termina a história na noite seguinte, só que ela já começa uma outra. É tipo série, entendeu? Te deixa no e daí no próximo faz outro Ela inventou isso aí também. E como o sultão provavelmente não tinha tempo pra fazer o binge watching, né, pra maratonar a série em uma madrugada, exatamente, ele ficou, né, falou, pô, precisa resolver os assuntos do reino também, então, pô, na próxima eu te pego, hein, na próxima, aí ela começava, puta merda, mais um dia, né, e aí, cara, ela contava as histórias, e essas são as histórias das Mil e Uma Noites, né, são diversas histórias folclóricas de diversas regiões, né, que ela vai contando, né? Então, quando isso é compilado em livro na Europa, a gente tá falando do século XVIII, em 1704, pelo francês Antoine Galland, que também, meu francês provavelmente não é dos melhores. Antoine Galland. Antoine. O Antônio Galudo traduziu incompleto o manuscrito, com bem menos histórias, né? E ali, ele fez uma safadeza ali, né? Que ele adicionou mais contos ao que originalmente não tinha. Mas pelo menos eram contos árabes, né? Mas particularmente eu não sei se eles são alterados ou não. Eu imagino que provavelmente esses contos talvez não estivessem o mais puro possível, né? Pra fazer essa alteração. Alguma coisa tem, porque às vezes, principalmente os caras dessa época, né? Deve ter um tradutor ali, né?
Então deve ter alguma coisa meio traidora na escrita. Mas, no geral, não tá longe do que era feito mesmo, né? De que você sempre acrescentava uma nova história, você aumentava esse apanhado. Então, ter acrescentado história não chega a ser um erro. E foi muito importante, é claro, porque trouxe pra cá, pra gente ter acesso a uma nova visão de uma nova cultura, né? Apesar de, obviamente, ser uma visão bem limitada, bem estereotipada e tal. Mas apresentou personagens clássicos, tipo o Pirata Simba, o Aladdin, o Gênio da Lâmpada, Alibaba, os 40 Ladrões, né? Então essas histórias ficaram famosas. Que são os mais famosos, né? Foram os que acabaram ficando mais... Sim, todo mundo conhece. Gênio já tinha, né? É a história do Aladdin, porque as histórias básicas já começam com história de gênio, inclusive. Mas o gênio do Aladdin é que foi colocado. É interessante porque nesse período, né, a gente tem que lembrar que uma parcela considerável da Europa foi muçulmana e foi dominada pelo Império Muçulmano por muito tempo. Então, se a gente pensa, e daí para isso é muito forte pra gente em Brasil e, né, e de tradição portuguesa e espanhola e etc. Porque muitas das coisas que chegaram pra gente sem ser pelo Mil e Uma Noites, chegaram também com referências do Mil e Uma Noites de outro lugar e não só dessa referência desse francês. Mas esse período do francês, que daí já temos aí uns 300, 400 anos pra frente, é um momento que a Europa tá muito, tipo, redescobrindo o Oriente, que é um lugar muito místico e que eles precisam conhecer, porque afinal, esse lugar místico e maravilhoso. Então já tem essa visão europeia muito forte ali do francês. E selvagem, né? Não pode esquecer de arrancar a sua orelha também, selvagem, né? Não. Tem que tomar cuidado, com isso. certeza, bárbaro. Mas bárbaro e misterioso, né? E Isso. sedutor. Exótico, adoro essa. Exótico é embaçado, né, cara? Exótico é foda, Nossa, né? você tem uma beleza exótica, né? A pessoa fala isso, não tá dando Eu sou uma ariranha, que é um animal exótico, é isso que eu sou. Essa é das coisas que eu mais ouvia na Inglaterra. Você é do Brasil, que exótico. Eu falava, não. Mas é interessante porque esse período a gente vai ter, por exemplo, na moda, muita influência árabe que vai ser chupinhada pela Europa e refeita em algo europeizado e estranho. E daí muita coisa a gente acha que é europeia e não tem nada de europeu. Vem justamente dessa base que os europeus foram lá roubar, né? Assim, ou pegar. Mas eu não acho que você pode falar isso sem dar exemplos da moda. Desculpa. Porque, assim, parece que é a fofoca pela metade, entendeu? Precisamos mesmo. Pesquisa. Porque, sim, o Brasil, quando passou Caminho das Índias, era a calça, como que é lá? Saruel, homem de bigode e camisa com coisinha aqui na gola, sabe? Assim, pra amarrar. Ficou famoso passando a novela O Caminho das Índias. Então, calcule como seria o impacto desse tipo de coisa na Europa nesse momento. Se a gente pensar na Europa de final de 1700 e 1800, a gente tem um orientalismo muito forte, com turbantes, por exemplo, sendo utilizados com uma certa frequência. Você vai ver muito em pintura, turbantes tanto para mulheres quanto para homens. Não que cobrir a cabeça e usar turbante também não tem uma influência europeia, mas nesse caso, esses turbantes são cópias desse mundo islâmico bem estereotipado que eles estão buscando, assim. Você vai ter alguns tipos de bordados, mas mais interessante, você vai ter justamente essas calças largas que algumas damas da elite vão usar. Então, se você prestar atenção em alguns quadros do final de 1700 e tal, 1800, você consegue ver essas calças pantalonas, tipo, sapatinhos de ficar em casa, pontudinhos. Então você tem essa utilização, né, de tipo, só chegar lá, chupinhar as coisas e trazer. Que como que ela falou, não é a coisa de acrescentar histórias, ela é relativamente comum porque a própria ideia de autoria é um pouco diferente nesse período. Mas tudo isso com uma visão muito, muito colonizadora já, né? Então, já muito uma visão de nós podemos ir lá, pegar o que nos interessa, traduzir de um jeito qualquer aqui e consumir desse jeito bizarro aqui. Pronto, a fofoca tá completa, tá? Caso você quisesse aí a fofoca da moda, acho muito importante. Eu acho que eu sou a única pessoa que ainda utiliza calça saruel normalmente. E toda vez que eu vejo, eu falo, meu Deus, por favor. Porque por mim eu teria só um exército de pantalonas e saruel. Esse seria meu armário. Mas é difícil de achar, entendeu? Que passou a moda. Por favor, venha outra novela com essa moda pra eu refazer meu estoque. O famoso calça do Aladdin, né? Eu preciso topar pra refazer meu estoque. Exatamente, calça de Aladdin. Eu sempre, pra mim, a calça saruel sempre foi uma calça muito democrática, porque na minha opinião ela ficava ruim em todo mundo. Não ficava bem em ninguém. Nós precisamos do Tony Ramos fazendo, sei lá, um egípcio agora, né? Essa é a que a gente precisa. Ai, credo. Cara, ele faria um egípcio... Faria, fácil. Deveria? Não. Mas eu só quero ter o que comprar, entendeu? Então, a Flávia só quer... Vamos ter mais
mais calças interessantes para as pessoas poderem comprar, pronto. Porque, tipo assim, se você vai procurar coisas palestinas, egípcias, não existe, né? Você tem que ir até a Palestina comprar. Então podia ter, assim, alguma coisa que se passa na Palestina, pra pelo menos, sabe, eu ter onde comprar coisas, adoraria. Mas, se vocês acharem bons lugares palestinos que mandam pro Brasil, por favor, me informar, tá? Nas minhas redes sociais, @FlaviaGazi, obrigado. Perfeito. Fica aí o jabá aí. O jabá inverso, né? Tipo assim, me mandem, né, os seus produtos, né? Onde comprar. Mas é interessante que a partir daí a gente tem essas histórias que ficaram até mais famosas. E, cara, é muito legal porque a gente precisa desmistificar algumas paradas, né? O Aladdin, ele é chinês. Ele não é árabe, né? Ele, sei lá, de Ágraba, né? Ele não é de Ágraba. Ele é chinês, né? Não é um gênio da lâmpada, né? É um gênio da garrafa, né? E quem fica com o gênio da garrafa é o grão-vizir, né? Enquanto que ele acaba caindo no poço e acha o outro gênio do anel, né? E em dado momento da história tem um embate entre gênios, o que dessa história ficaria muito mais fantástica, né? Tem um momento Pokémon ali, né? De conflito entre um e o outro e tal. Exatamente. E também é o Isekai, né? Porque o cara é tirado da China cai ali num templo, não sei o que é, num buraco ali, né? Muito, muito doido aí. Mas é muito legal porque eles apresentam histórias muito diversas, então não existe uma região única, não existe um conceito único, né? Tem muito dessas coisas do destino, né? Fala muito sobre sorte, sobre esse destino que é inexorável, né? Que a Flávia já tinha comentado aí, que pode ser que tenha inspirado aí povos gregos, né? Que na época não eram gregos, eram apenas povos daquela época, né? Povos na Grécia só. Cara, quais histórias vocês lembram mais, assim? Eu vou falar Aladdin, infelizmente, por causa da Disney, né? Posso contar um negócio que eu gosto muito, que tem lá e que você vê muito hoje em narrativa em série, né? E faz todo sentido, porque também é seriado. Ah, por favor. É o lance o que hoje a gente chama de arma de Chekhov, né? O prenúncio. Então tem um objeto que ela conta numa história que não parece nada. Da hora que você vai ver, ele aparece de novo. Daí depois ele é um negócio gigantesco numa história do futuro, assim, sabe? Então tem uma história chamada As Três Maçãs, que eu acho que é uma dessas que vai fazendo bilhões de prenúncios e colocando prenúncios antigos e falando, E eu adoro isso, assim. Pra quem tá lendo uma por noite, né? Que nem o Sultão, é maravilhoso, assim, porque você fica querendo pegar todos os fios, né? Pra fazer o tecido. Porque As Três Maçãs é um mistério. Então ele é um romance policial, certo? Que diz que teve um califa, exatamente, e seu vizir, que vão descer pra cidade pra ouvir as novidades. Daí um pescador fala, não peguei nada. O outro fala, você devia ir pra lá. Daí ele fala, olha, eu peguei um baú, assim, que tá pesado, tá trancado. E daí dentro desse baú eles encontram o corpo de uma jovem. E daí eles têm que resolver, então, o que vai acontecer. E só que o vizir é ruim, né? Ele não é um bom detetive. Então ele quase é assassinado por conta de não descobrir esse mistério. Eu gosto muito desse, mas é horrível. Não é bonito, não é fofo. Mas eu adoro esse. Não tem final feliz. Não, ele é meio... E ele fala sobre culpa, basicamente. O que é culpa. E quem tem culpa. E como isso aparece. É o crime e castigo árabe. Isso! Não é pra contar tudo. Então vai lá ler. E daí depois você me diz o que você achou. Exato, achando que é fácil? Vai lá, 1001 Noite. Sherazade não teve que se virar, não, pra você pegar facinho com a gente o resumo aqui, não. Cara, eu tava dando uma olhada nas histórias que o pessoal separou, e assim, a gente tem muito histórias de criaturas, né? Que é uma parte que eu gosto pra caralho. Se eu tivesse mais contato com essas histórias quando eu era menor, além dos classicões, eu com certeza já ia ficar mais inspirado ainda do que eu já era, né? Porque, pô, era maneiríssimo, né? Tipo, você ter a ideia de um gênio da lã. O que é esse gênio, né? Naturalmente, é muito mais complexo do que uma criança, né, brasileira ia conseguir talvez entender pra época. Não, o gênio é algo que te dá desejo, ele tá sempre preso. E não, gênios são criaturas, pode estar solto, pode estar preso. Assim como gente, né? Você pode ter gente presa e gente solta, né? Gente que vai fazer coisa boa, gente que vai fazer coisa má, né? Tem essa história aqui que eu tava dando uma lida na pauta, que ela é muito legal. Eu vou ler ela aqui um pouquinho na íntegra, né? Um
dia, a gente tinha um pescador, né? E esse pescador, ele ia pra uma praia e ele pescava 4 vezes por dia, né? Ele jogava uma espécie de... Eu achava que era rede, mas na verdade é uma lança, tá, gente? Ele vai com uma lança e aí ele vai tentar pescar em dado momento, né, em um dia, né? Ele tenta pescar a primeira vez e ele vai e pega um burro morto, né? Um cadáver de um burro, né? E aí depois ele joga os cântaros de água, né? Pra tentar pegar o que ele consegue pescar, né? E logo depois tá cheio de terra, cacos, cerâmica e vidro, né? Na 4ª e última tentativa, ele invoca o nome de Deus e lança a rede, né? Todo o material lá que ele tem pra pesca, né? Ao puxar, ele descobre uma jarra de cobre tampada contendo um selo de Salomão. Eu imagino, nobre ouvinte, que se algum dia você reconhecer o selo de Salomão, você não abre aquele objeto. E a questão é que o pescador fica muito feliz, porque aquele jarro poderia valer muito dinheiro. No entanto, ele estava muito curioso. Como a gente sabe, o fofoqueiro matou o gato, né? E coisas ruins acontecem, né? Ele abre, uma nuvem de fumaça sai da jarra e o que vem lá de dentro se revela um Ifrit, que pra quem não sabe seria uma contraparte negativa do Jinn. Acho que dá pra explicar dessa maneira, né? O Ifrit seria um gênio do mal, né? Seria o cara que ele tá aqui pra... É, um gênio que tem uma essência mais egoísta, digamos assim. Menos, humanos, vocês são legais. Um gênio mais realista. Vamos, assim... Podemos dizer assim, gente? Tá todo mundo de acordo? Um gênio não tão amigão dos humanos, é? Poder. E dentro dessa perspectiva, vou dizer que ele não tá errado, né? É bom ficar com os 2 pés atrás, né? E no caso, nem pé tinha, é a fumaça, no caso. E aí, o que acontece? O maluco já vem já com a espada levantada, achando que era o Salomão que tava lá, que tava vindo matar ele. O Ifrit. Falou, você não vai matar, não. E aí o pescador acalma o Ifrit, fala, o Salomão, já há muitos séculos, já morreu já. Então, feliz com a notícia, o gênio permite ao pescador escolher a forma que ele ia morrer. Ele chega, pega um revólver e fala, no pé ou na mão, né? Pro pescador, né? Porque ele tá feliz. Porque ele tá muito feliz. Cara, imagina o destino desse maluco se esse cara estivesse triste, né? E aí, ele explica que durante os 100 anos de sua prisão, né, os primeiros 100 anos, né, ele jurou enriquecer a pessoa que o libertasse para sempre, mas como ninguém o libertou, pelo 2º século da sua prisão, ele jurou conceder uma grande riqueza para o seu libertador, mas ninguém o fez. Depois de mais um século, ele jurou conceder 3 desejos à pessoa que libertasse, mas ele acabou continuando na prisão, né, e após 400 anos, ele ficou furioso e jurou conceder a pessoa que libertasse escolher como ele morreria, né? E o pescador implora por sua vida, mas a criatura não cede, né? Decidido agora por enganá-lo, né? Pergunta-se o gênio como ele conseguiu caber na garrafa. E essa galera é muito espertinha. Eu vou dizer pra você que a gente tem que aprender com essa galera. Ansioso pra se exibir, o gênio, a mula! Desculpa, gênio. Ele se encolhe e se coloca de volta na garrafa pra demonstrar as suas habilidades contorcionistas, né? De fumaça, né? E nesse momento, o pescador rapidamente coloca a tampa de volta e ameaça jogá-la de volta ao mar. Com os papéis agora invertidos, o Ifrit implora por misericórdia e jura ajudá-lo em troca da sua libertação. E ele acaba aceitando a barganha, o gênio do mal, ou com 2 pés atrás com a humanidade, com razão, e agora mais razão ainda, ele é liberto e em troca leva o pescador para um lago no qual ele pega 4 peixes exóticos, sendo que um exige o gênio deve ser entregue ao sultão. Ao fazer isso, o pescador é recompensado com muito dinheiro. No entanto, o sultão pergunta ao pescador onde ele conseguiu os animais. Vai até a lagoa para desvendar o mistério. Ao chegar ao seu destino, um jovem, meio homem, meio pedra, é encontrado, que conta sua história, intitulado pelo livro O Príncipe Enfeitiçado. Olha como as histórias elas vão se... É o MCU da época, né? E aí ele, o monarca, foi amaldiçoado por sua mulher, que não o amava, e ao descobrir que ela estava apaixonada por um escravo, o príncipe tenta matá-lo, mas não consegue, fazendo com que o amante de sua esposa fuja da região e nunca mais volte. E ao perceber que foi seu marido responsável pela sua infelicidade, o transforma em meio pedra, meio pessoa. E ao ver essa história, o sultão decide ajudar o príncipe em sua libertação. O sultão e o príncipe tornam-se amigos íntimos e casam-se com as filhas do pescador, que também tem um de seus filhos nomeados tesoureiro da região. Final feliz essa aí. Isso aí tá um final bacana, né? É legal que pelo menos eles não eram frescos igual os reis europeus, né? Tipo, um plebeu e tal. Não, o cara casou com a filha do pescador e foi todo um feliz pra sempre, provavelmente, né? Mas é o pescador que encontra peixe mágico. Não é qualquer pescador. Mas aí, vamos dizer que a impressão que me dá nessas histórias é que você tropeça ali e você acha um gênio, né? Então, mais um cara, mais um gênio que foi encontrado, né? Mas pelo menos o gênio, ele só dava a localização, né? Ele não ensinou a pescar, ele não deu peixe, ele ensinou a pescar.
É o gênio empreendedor, é isso que você tá dizendo. É o gênio empreendedor, tá vendo? Tal qual empreendedores detestam a humanidade, né? Tal qual vários empreendedores aí têm essa característica. Cara, e essas histórias, elas são muito loucas, né? É muito interessante como elas fogem muito da estrutura narrativa que a gente se acostuma aqui no Ocidente a receber, né? Ela é muito diferente. Isso é verdade. Ela foge da estruturinha de jornada do heróizinho, né? Clássica, pá, simplesinha, assim. Ela tem uma outra proposta. Eu gosto muito, cara, das histórias do Simba, o marinheiro, né? Porque eu sempre gostei do rolê de mar. Mas essa daí acaba lembrando um pouco, e por isso que eu falei um pouco dessa nossa tradição portuguesa, que não é portuguesa, que é uma tradição islâmica, né? A gente tem muito forte essa coisa de enganar e mandar os bichos de volta pra garrafa, pergunta se você cabe e tal. É muito parecida com histórias populares daqui, né? A gente falou lá no episódio de demônio brasileiro, que obviamente o gênio não é um demônio, é outra coisa, mas eu vejo uma semelhança, né? Algumas linhas narrativas, assim, né? Mostrando como a gente tem uma influência muito forte islâmica ainda na nossa cultura. É, porque aqui o demônio você negocia com ele, né? Nas histórias clássicas, né? Fala aí, cara. Não, só dizer que essas são as histórias que eu mais gosto. Assim, não é uma só, né? E não tá nos manuscritos originais. As histórias do Simba, assim como a história do Aladdin, assim como a história do Alibaba e os 40 Ladrões e tal, elas são questões que teria sido o Antoine Galá que tinha colocado, né? Ele que teria colocado as 7 viagens do Simba na história. Mas as histórias do Simba seria, assim, uma parada persa. Alguma coisa nesse sentido. Inclusive, tem gente que fala que seria baseado em alguém que realmente existiu e seria formas de você ensinar algumas coisas sobre a vida no mar. Tanto sobre as partes fantásticas da vida no mar, né? Quanto os problemas. Eu dei uma pesquisada e seria um navegador da época chamado Harun ar-Rashid. Teria sido califa em Bagdá e tal. E várias das histórias do Simba seriam baseadas nas histórias desse navegador. E é bacana porque você vê que as histórias não são, tipo, sempre uma aventura. Não, são problema. O cara passa dificuldade. O mar é um lugar difícil, vai para ilhas complicadas, passa por uma questão e volta às vezes sem nada, às vezes só com a história, volta para Bagdá, mas tem aquele comichão de voltar pro mar em algum momento, né? Que você sente que tá fazendo algo, que tá indo algo, que parte do sentido tá ali. Isso é uma coisa que eu acho muito legal nas histórias do Simba, muito legal mesmo. E até as versões Disneyzada da vida, e tem esse cunho de aventura muito bacana, e tem uma estrutura de cara de pirataria, assim, que não é aquela versão europeia clássica, né? É um outro olhar que eu acho muito bacana. É visto como um herói, né? Como um aventureiro, né? Como uma parada nesse sentido, né? E eu me lembro, inclusive, de ter visto uma vez, eu posso estar falando uma parada errada, assim, mas eu vi alguém que tava fazendo aquelas pesquisas muito doidas, de você tentar associar da galera a partir do pressuposto que as histórias do Simba são 7 viagens, se eu não me engano, que tem, que elas seriam viagens para locais reais. E aí ele puxa que algumas das descrições bate. Eu só vou lembrar para onde que eram a 6ª e a 7ª viagem, que a 6ª seria o Sri Lanka e a 7ª viagem seria China e Japão, pegar a costa da Ásia. Então, para entender também que esses territórios estavam em disputa e em contato, né? Você tinha disputa, você tinha mercador, você tinha essas ligações. Eu acho muito bacana. Gosto muito das histórias do Simba. E dá pra ver uma confluência aí também, né? Porque Simba tem sereia, né? Histórias gregas também tem sereia, né? Eu me lembro de alguma que coloca... Sabe o que eu lembro de criatura? Eu lembro muito de uma história, eu não vou lembrar qual viagem, que ele encontra um pássaro roca. Sim, um pássaro gigante, né? Que seria um pássaro gigantesco, papapá. Isso é uma criatura muito legal que eu me lembro de ter visto no RPG, no D&D, tempos depois, né? Mas são sereias diferentes, né? Sim. Porque as sereias gregas não são sereias, né? Do jeito que a gente conhece hoje, elas são arpias. Arpias, sim. A sereia que a gente conhece hoje, ela vem mais do leste europeu, né? Não do Cáucaso, dos Balcãs, do que hoje a gente chama de Balcãs, né? E depende, né? E da África, né? Porque se você pegar Iemanjá, essas histórias das sereias que vieram do mar pra nos ensinar, sabe? Sim, com certeza. Eu tava pensando na sereia monstro que come os marinheiros. Sim, daí lá é isso, né? Sereia é uma coisa muito louca, porque tem 40 mil tipos de sereia, mas os gregos não é sereia, é arpia. Então, essa é outra coisa que eu acho engraçada também, né? Que é quando a gente começa a ver a complexidade. É que é engraçado, né? Quando vem pra cá, traduzido, né? Mais simplificado, acaba virando... tudo sereia. Canta, atrai marinheiro, né? Exatamente. Só uma pequena referência, eu gosto muito daquele filme de animação da DreamWorks, Simba.
A Lenda dos Sete Mares, que é muito legal. Foi talvez o meu primeiro contato com Ares. Essa mulher tá nesse filme por algum motivo. É verdade, ela tá no filme. Eu adoro ela, cara. Eu adoro essa história. Tinha aquele filme do Simba antigão também, que era stop motion. Os monstros eram stop motion de massinha. Isso é massa. E eu me lembro que tinha a bruxa que ela vira águia e tem uma hora que a perna dela fica ainda no formato de ave, assim, o pé. E tinha um príncipe que virou um babuíno. Era da hora demais, cara. E falando sobre mitos que são muito compartilhados, né? Tem a ideia do Ghoul, né? Que é presente em algumas histórias das Mil e Uma Noites, né? E é interessante porque ele ficou muito conhecido hoje mesclado com a mitologia moderna do vampiro. Uhum. Toda vez que um vampiro morde alguém, a pessoa não vira um vampiro, ela vira um ghoul, né? Que é uma espécie que, para essa visão europeia, seria uma espécie de morto-vivo, escravo, menos inteligente, a serviço do vampiro como seu mestre, né? E que a ideia do ghoul vem aqui dos mitos árabes. É muito interessante isso, né? Seria do árabe, ghoul seria agarrar do árabe, né? E que seria uma espécie de vampiro pra eles, né? Que vivem em cemitérios. Só que aqui vai mais do que sugar o sangue, né? Tem essa questão de comer carne humana, que também faz parte também do que virou depois. Mas é muito interessante que tá muito presente nessa mitologia e muitas vezes a gente não sabe de onde. Até o Japão, pô. Tem aquele anime lá, o Tokyo Ghoul, que é com uma parada completamente diferente, né? Que nada mais é do que esses animes acabam sendo... Pegam esses conceitos mais de outros países, né? Acaba sendo, né? Os super-heróis daquilo, né? Então os ninjas são os super-heróis daquele... Enfim, é como muitas vezes eu vejo que esses animes retratam. É que nem o Heavy Metal. O Heavy Metal também faz isso. Você vai lá, tem Heavy Metal Ninja, tem Heavy Metal... de sei lá o que, tem Heavy Metal Ninja, Heavy Metal Samurai, Heavy Metal... Tem Heavy Metal Samurai, tem tudo isso aí. Os caras pegam uma palavra, uma coisa da cultura e faz tipo um movimento. E você, Tupá? Suas histórias aí? Então, eu sempre gostei muito da Sherazade, mais do que das histórias. Eu ficava muito sempre tenso se a Sherazade ia conseguir. Ela é foda. Se ia dar tudo certo, se ela ia conseguir. Você lê as 3 primeiras páginas e fala, caralho, que foda. Aí ela começava a história e falava, não, já entendi qual é que ela vai enganar ele, beleza. Aí chegava no final, beleza, tá resolvido. Eu preciso saber o que mais vai acontecer com ela, né? Mas eu curti muito, e essa eu não lembrava mesmo, do história que os pauteiros colocaram aqui na nossa pauta. E tem tudo a ver com o Ghoul que você falou. Essa história do Sid Nouman. E eu não sei falar Nouman. Não sei falar o nome dele, obviamente. Mas que é uma história que também foi adicionada pelo Galland. Que ele, teoricamente, ouviu essa história lá. E que é a história que é o seguinte. O Cid, ele é um jovem. E o Califa tá passeando e viu o jovem batendo na égua dele. E daí o Califa fala, peraí, que você tá batendo na sua égua. Não se faz isso, pobre égua. E daí ele fala, não, deixa eu te explicar o que aconteceu. E o Cid conta que ele vem de uma família muito rica, né? Ele era uma pessoa muito rica. E ele casou com uma moça e não tinha visto o rosto dela, tal, mas quando, depois de casar, ele vê o rosto dela, ela é linda, ele fala, ok, ótimo. Ok. Eu não falaria ok, mas eu sou muito linda. Ele falou, beleza, perfeito, ela é linda, parece ótimo. E daí, só que no primeiro jantar, ela é estranha. Ela come, tipo, uns grãozinhos de arroz e umas migalhas de pão só. Muito pouquinho, ela não come quase nada. Com uma espécie de palito na orelha, assim. Ela come um negocinho grãozinho por grãozinho. E ela não fala nada. E ele fica muito, oxe, de onde que essa mulher come tão pouco? Que coisa mais esquisita. E ele resolve, numa noite, ele ouve ela se levantar, se vestir e vai segui-la. E daí ele segue ela e descobre que ela vai pra um cemitério encontrar com o Ghoul. E eles comem um cadáver que eles desenterram ali do cemitério. E daí o Cid volta pra casa, né, agoniado, e pergunta pra esposa dele por que as comidas que a gente tem aqui em casa não são melhores que a carne da morte, a carne humana. E a Minnie, que é a esposa dele, fica muito brava e joga água no rosto dela e fala, infeliz, você vai ser castigado pela sua curiosidade e vai virar um cachorro. E ele vira um cachorro. E a Minnie persegue ele com um pedaço de pau. Ok, o Cid agora é um cachorro. E daí ele vai viver as aventuras de cachorro dele. Eu adoro a Tupá contando que é tipo, até aí, beleza. Você virou um cachorro, né? Beleza. Ela come umas carnes. Comeu carne humana, tá tudo ok. Daí vira um cachorro. Ok. E agora ele é um cachorro. É que a gente tem que aceitar, né? O fato. Agora ele é um cachorro. Vai fazer o quê? De ser um cachorro que come carne humana.
Adorei! Aí o Cid tá lá vivendo a vida de cachorro dele. Ele tem várias aventuras como cachorro. Ele vive um tempo com um vendedor de cabeça de ovelha. Depois ele vai viver com um padeiro e tudo mais. E daí até que um dia ele tá lá sendo cachorro e um mago joga água nele. E faz isso ele voltar a ser homem. Então, quando você joga água em cachorro, talvez você corra o risco de transformar seus cachorros em homens. Vai saber se vale a pena. Não joguem água no cachorro, viu, gente? E daí, o Cid conta pro mago a história dele. E o mago fala, não, você tem que se vingar. E dá pra ele uma garrafa mágica com água pra ele chegar e jogar na esposa dele. Ele volta pra casa, encontra a esposa dele, a hora que ela vê... É uma guerra de água louca. A guerra de água. Uma guerra de água com efeitos especiais, assim. Isso. É tipo o carnaval balão d'água, mas tem efeitos especiais. E daí ele joga água nela e ela se transforma numa égua. Ele amarra a égua e vai chicotear a égua. E é essa hora que o califa chega. E daí, por isso que o califa viu ele maltratando a égua e tal. Enfim, essa história, eu achei ela fantástica. Primeiro porque, né, a guerra de água e tal. Mas ela tem um quê de horror que, especialmente na Europa e na Europa vitoriana, pegava muito as pessoas. As pessoas adoravam. Essa história era super famosa, era bem popular. Mas, com o passar dos anos, ela foi sumindo das edições de Mil e Uma Noites. E ela parou de ser, né, passada pra frente justamente por isso. Por ser uma... Né, ela, não, teoricamente, não é tão apropriada para crianças. Eu gostei da estrutura dela, porque essa história andou pra que a primeira temporada do The Witcher da Netflix corresse, né? Tipo, que começa no fim, aí volta lá atrás numa parte da narrativa, aí conta, aí você entende o que aquele começo estava acontecendo. E daí pausa pros anos de cachorro. Exatamente, tem que ter um espacinho de respiro. Pra ser cachorro. Tipo, ok, agora é um cachorro. Só faltava no começo o cara falar, vocês devem estar se perguntando como eu cheguei até aqui. Aí ficava mais genial ainda, cara. Não, e o pior é que provavelmente o cara ele só queria bater na água em paz e inventou uma puta história pra se livrar do cara. Você não sabe, Andrei, você sabe que ele não viveu a vida de cachorro dele, sendo amigo do padeiro e do vendedor de cabeça de ovelha? Por favor, deixa ele viver a história de cachorro dele, sabe? Tá arrancando a história de cachorro da pessoa. Até eu se pudesse. Tem cachorro que tá muito mais bem tratado comendo melhor do que eu. Então... Porra, isso né? é um fato da vida. Tem cachorro que anda em carrinho no shopping. É verdade. Cara, é verdade, hein? Esses eu tenho inveja. Não vou comentar sobre isso. Eu acho meio bizarro. Okay. Não, pode fazer, mas tá no seu hall de liberdades, mas não vou comentar a respeito. Leiam Mil e Uma Noites. Acho que é importante, cara, porque é uma parada muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E sem contar que, né, as versões mais recentes, especialmente essa que eu tinha falado do Mansur Shalita, que eu acho bem legal, elas têm um respeito à cultura, né? Tem uma questão de proximidade. Então é uma introdução a algo da cultura do Oriente Médio, cultura árabe, que não passa por terrorista, assassino, monstruoso, coisa errada, Deus Vult, né? Que não passa por isso e só por esse ponto tem muito valor. E também não passa necessariamente pela Sherazade com roupas mínimas transparentes, seduzindo as pessoas e tal. Não é esse o rolê, né? É. Eu acho que você falou um ponto muito louco, cara. A Sherazade, ela é um personagem incrível, porque ela se coloca na frente pra prevenir a morte de uma porrada de mulheres. Ela puxa pra ela aquilo, né? Cuidando das próximas. Ela é alguém que vai pela inteligência mesmo, né? Pela estratégia, pelo poder da palavra. Ela convence. Cara, é fantástico, assim, fantástico. Contadora de história, né? Sinistra, com os enredos aí mais maravilhosos do mundo, porque pra manter a atenção todo dia, manter a pessoa interessada na sua parada. E eu queria só dar um adendinho que existe uma tradução do Jorge Luiz Borges. Sério? Que eu preciso ter na minha vida, eu descobri fazendo pesquisa. Que legal. E que teve uma coleção de contos dele que ele refez uma das histórias de Mil e Uma Noites, na História Universal da Infâmia, que é a história dos dois sonhadores. É baseado em Mil e Uma Noites. E eu amo Borges com todas as minhas forças, assim, eu nem sabia que Mil e Uma Noites tinha chegado em Borges. Leiam e, se possível, leiam uma história por noite, né? Você tem 1001 daí histórias pra você ler e você vai se sentir ou então entender como é estar na posição do sultão de ter histórias contadas pra você por Sherazade. Então é isso, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Aquilo, não olhem para trás.
não olhe para trás, pois vai ter alguém batendo na sua égua. E aí... Vai que você vira um cachorro. Vai que você vira o cachorro. É um perigo. Cara, é algo que eu tenho medo. Eu tenho medo. Um dia virar o cachorro, porra. Cuidado. Já pensou? Teria medo das pessoas jogarem água na sua cara. mundofreak.com.br